Oi, eu sou o Felipe, sou estudante de Física do quarto ano e fui bolsista PIBIC CNPq sob orientação do professor Dr. Carlos Roberto Apoloni. A minha apresentação é sobre simulação e cálculo de camadas de pintura usando o software PyMCA. Bem, o estudo de pigmentos utilizados em pinturas fornece informações importantes sobre as características dos materiais utilizados pelos autores. E a fluorescência de raio-x portátil é uma técnica de grande importância nesses estudos, pois ela é não destrutiva e portátil. O software PyMCA é uma ferramenta de análise e manipulação de espectros que vem ganhando grande destaque, possibilitando a simulação de espectros. Então, nosso objetivo foi desenvolver habilidades no uso do software PyMCA para a simulação de multicamadas em pinturas. A fluorescência de raio-x ela é uma técnica multielementar e não destrutiva. Ela consiste na excitação da amostra por uma fonte de excitação, onde então são gerados raios-x característicos que correspondem a cada um dos elementos que constituem a amostra. O software PyMCA ele foi desenvolvido pelo grupo de softwares do Laboratório Europeu de Radiação Síncroton e ele se baseia no método dos parâmetros fundamentais para calcular as concentrações e considerar a atenuação da radiação de entrada e saída ao longo de todas as camadas presentes no objeto analisado. Então isso possibilita a caracterização dos elementos distribuídos através dessas camadas. Então ele também é útil na simulação de espectros, pois nele podemos supor condições de atenuação, estimar concentrações e espessuras de camadas, comparando espectros de diferentes matrizes contra os dados experimentais. Para a determinação de alguns parâmetros, como o fluxo de fótons, foram feitas simulações em medidas realizadas com o padrão de ouro e cobre, medidas por Fábio Melquides e colaboradores, também uma placa de chumbo com folhas de ouro, medida por Fábio Lopes, assim como padrão de douramento, medidas por Maria Célia Blonsky. Então, para a aplicação das simulações em pinturas, foram selecionados espectros de 6 pontos da pintura Marte e Vênus com uma roda de Cupidos e paisagem, de Carlos Saraceni. Essas medidas elas são pequenos subconjuntos de pontos analisados que fazem parte de um grande estudo dessa pintura por PXRF e outras metodologias, realizado pelo Dr. Carlos Roberto Apoloni, o doutorando Rafael Molari do LFNA UEL, e por colaboradores, que foram feitas anteriormente ao seu restauro. As medidas foram realizadas no Laboratório de Conservação e Restauro do MASP, utilizando o sistema portátil de fluorescência de raio-x, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Física Nuclear Aplicada da UEL. E para a composição das camadas, foi tomado como referência o artigo que surgiu dessas medidas e um relatório preliminar produzido pelo Rafael Molari e o professor Carlos Roberto Apoloni. Apresentando então os resultados, para o ponto 10 da região branca, no espectro obtido foram identificados picos de chumbo, cobre, ferro e cálcio, e assim foi proposta uma matriz composta por 4 camadas, sendo elas a placa de cobre, a camada de preparação composta de branco de chumbo e carbonato de cálcio, a camada azul composta de azurita e a camada branca composta por branco de chumbo levemente misturado com negro de osso e ocre. Para o espectro da armadura, foram identificados picos de chumbo, mercúrio, cobre, ferro, manganês e cálcio e foram propostas 3 camadas, a placa de cobre, a camada de preparação e uma camada de branco de chumbo misturado com ocre rico em manganês em conjunto com pigmento à base de cobre e negro de osso. Nos espectros obtidos dos pontos vermelhos foram identificados picos de chumbo, mercúrio, cobre, ferro, manganês e cálcio e foram propostas então 3 camadas, a placa de cobre, a camada de preparação e uma camada composta de vermelhão misturado com ocre rico em manganês e um pigmento à base de cobre e também preto de osso. Na carnação de Marte e Vênus foram identificados picos de chumbo, mercúrio, ferro, manganês, cobre e cálcio. Então foram propostas 4 camadas, a placa de cobre, a camada de preparação, uma camada de branco de chumbo e vermelhão e uma camada de ocre rico em manganês com negro de osso e um pigmento à base de cobre. Uma indicação da espessura total da camada pictórica é dada pela soma das espessuras efetivas de cada camada. Então foi avaliado o valor médio de 36, mais ou menos 12 micrômetros para a espessura da camada pictórica. Quando a gente fala camada pictórica aqui, a gente se refere à camada de preparação, mas à camada de pintura. Sobre o software, foi possível concluir que ele apresenta grandes possibilidades na análise e simulação de espectros de fluorescência de raio-x, e sobre os resultados, que foi possível propor modelos de camada pictóricas efetivas para os vários pigmentos identificados e também estimar um valor de espessura da camada pictórica. Gostaria de agradecer ao CNPq pelo financiamento da bolsa e ao meu orientador, Dr. Carlos Roberto Apoloni, por toda a orientação e atenção de todos.